E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje vamos analisar juntos um clássico de Capablanca, o rei do xadrez posicional, o rei da simplicidade bem feita no xadrez, e eu espero que você aprenda muito com essa partida que é altamente didática. Nós temos peão D4, seu adversário defende aqui com peão D5, super clássico, cavalo F3 vem cavalo F6, e até agora nós não temos nada, certo? Essa daqui é uma partida de exibição entre Capablanca jogando contra Benito Villegas e a abertura ainda não foi definida. A partir daqui, isso pode ser transposto para um gambito da dama com C4, para uma London com bispo F4, para uma catalã com peão G3, e Capablanca joga peão E3. Pode parecer um lance estranho você escolher ficar com o bispo por dentro da cadeia de peões, sem que o adversário tenha provocado esse peão E3. No entanto, a ideia é montar um sistema Collie. O sistema Collie, para quem não conhece, é essa configuração de peças. É muito parecido com o sistema London, exceto que no sistema London você teria esses peões um pouco menos avançados, estariam nessa formação de pirâmide e o bispo estaria pelo lado de fora da cadeia. Como o nome sugere, é um sistema, então você vai jogar todos esses lances sem interagir tanto com o seu adversário. Você vai jogar o C4, o cavalo D2, o bispo em D3. No entanto, importa a ordem que você joga esses lances? É claro que importa. Vem peão C6 por parte do adversário e existe um lance correto a partir dessa posição. Você pode jogar qualquer um deles, peão C4, cavalo D2, bispo D3... No entanto, a ordem que você jogar o lance vai também influenciar na partida, por mais que você esteja jogando o sistema. Pense um pouco e me diga qual dos lances você jogaria. Pausou? Teve tempo de pensar, considerar aqui as chances? Então, vamos lá. O lance mais forte para as brancas é o lance bispo D3, porque é o único lance que interage com as possibilidades de resposta do seu adversário. Caso você jogue cavalo D2, você não está pressionando o centro de nenhuma maneira, você está só desenvolvendo. E o seu oponente, se quiser, pode desenvolver o bispo para essa diagonal de F5. Se você jogar o peão também, novamente, o adversário não vai tomar o peão de C. Você não pode jogar esperando o erro do oponente. Ele vai jogar o mesmo bispo F5, colocando o bispo dele nessa diagonal super ativa. No entanto, ao jogar bispo em D3, você limita o desenvolvimento do seu adversário. Agora ele não tem o bispo F5 que ele tinha antes. Se ele quiser tirar esse bispo da cadeia de peões e não fechá-la com o peão E6, ele vai ter que tirar o bispo na cravada com o bispo G4. E para quem já viu os meus outros vídeos, você deve saber que essa cravada não é particularmente impactante. Depois de cavalo D2, eventualmente, esse bispo vai ficar sem fazer nada na casa de G4. Não existe também nenhuma necessidade do jogador de brancas se apavorar com a cravada, né, e jogar um H3 G4 e comprometer aqui a posição dos seus peões. Ele pode simplesmente ignorar que o bispo está aqui e ele está simplesmente menos ativo do que ele estaria nessa diagonal na casa de F5. Capablanca então segue jogando peão C4, peão E6 por parte do adversário, montando sua pirâmide de peões e, bem, mostrando por que era importante tirar o bispo antes de jogar esse lance. Temos então cavalo D2, olha só, agora a dama está livre para se mover e a captura do cavalo não mais vai danificar a estrutura de peões na ala do rei. Cavalo D7 por parte das pretas, roque, bispo E7, dama C2... E de repente, o jogador de pretas está numa posição desconfortável, sem nada de extraordinário ter acontecido na posição. Imagine-se no lugar das pretas, com essa dama e o bispo bem fortes ao longo da diagonal, de B1 até a casa de H7. Caso você faça o roque, pode ser que você leve um ataque fortíssimo. Portanto, se o roque vier, as brancas podem começar um ataque, né? Esse ataque pode vir de diferentes formas, mas a maneira mais precisa é com o cavalo E5 primeiro, imediatamente ameaçando o bispo da casa de G4. E a ideia para o jogador de pretas aqui é que ele não pode capturar esse cavalo de maneira alguma. Se ele captura o cavalo, nós temos peão toma, e quando o cavalo se move, cai o peão de H com cheque. Veja só, o cavalo era o único protetor do peão. Então esse cavalo está muito bem solidificado na casa de E5. Ele precisa mexer esse bispo que está sendo ameaçado para não perder o par de bispos. E na sequência já existe uma tendência aqui para as brancas de jogar F4, posteriormente tentar um ataque aqui pela ala do rei, talvez até mesmo com um levantamento posterior de torre, né? Torre F3, torre G3, não imediatamente, porque tem um bispo controlando essa casa, mas a posição já é desconfortável para as pretas.
que optam, então, por contestar a diagonal, jogando o bispo H5. No entanto, esse bispo acaba de mexer uma segunda vez na abertura, olha só. Ele jogou o bispo G4 e agora ele vai ter que jogar o bispo H5. Por quê? Tudo porque o Capablanca desenvolveu suas peças pensando em complicar o desenvolvimento do seu adversário, jogando lance simples. Ele não fez nada de extraordinário, já está conseguindo uma vantagem. E ele segue desenvolvendo, joga peão B3. Vem bispo G6, ele joga o bispo em B2. E de repente o jogador de pretas tem 3 tempos guardados nesse bispo e ele opta por trocá-lo. Então nós temos aqui agora uma posição de jogador de brancas, já desenvolveu tudo, já conectou suas torres, já tem o seu rei em segurança, e o jogador de pretas ainda não fez o roque e ainda não conectou torres. Então as pretas estão 2 tempos atrás na posição. E é a partir daqui, depois do roque do adversário, que 90% dos jogadores amadores não saberiam o que fazer. Eles olhariam para essa posição, avaliariam um monte de lance e eu tenho certeza que alguns de vocês até ficariam sem plano e passariam a vez. Eu vou jogar peão H3, eu vou jogar peão A3. São lances que não podem piorar a minha posição, então não tem problema eu jogá-los. Esse é o tipo de lance que joga sua vantagem fora. Se você joga um H3 aqui agora, você dá tempo às pretas conectarem torres com dama C7, sem ter causado nenhum problema, sem ter preparado nenhum ataque. E por consequência, sua vantagem de tempo vai sendo jogado no ralo, um lance depois de outro, e você não fez nada com ela. Quando você está à frente em desenvolvimento em relação ao seu adversário, uma coisa que você pode ter certeza que vai te ajudar é o conceito de você estourar o centro. E aqui eu faço um pause no vídeo para a gente dar uma olhada em algumas outras posições semelhantes a essa, só para eu exemplificar o conceito. Se você quiser seguir vendo a partida, pode pular essa etapa, mas eu recomendo que você não faça, porque isso pode ser instrutivo sim. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas posições semelhantes. Uma vem muito tranquilamente aqui da italiana. Se você joga uma italiana, que é a sequência de lances mais comum em nível de jogo amador, com bispo C4, e o seu adversário opta por jogar um peão H6, que não é um lance particularmente bom, né? O jogador de preta joga aqui para parar o ataque fegatelo, ele acabou de ficar atrás em desenvolvimento. Portanto, ao invés de você seguir desenvolvendo normal, eu vou jogar o roque, eu vou jogar cavalo C3, você que tem uma vantagem de desenvolvimento, estoura o centro que a sua vantagem fica mais e mais visível. Você joga logo o peão D4 e você tem uma posição parecida com o gambito escocês, só que você não teve que gambitar nada para ter essa posição. Você vê que ao estourar o centro, você só tem uma vantagem de desenvolvimento a partir dessa posição. Se o adversário toma esse cavalo aqui, imediatamente a posição dele já está quase que injogável. Isso daqui pode não parecer, mas olha a barrinha. Mais 1.4 pontos de vantagem para as brancas. Se ele joga um lance natural tentando desenvolver em direção ao centro aqui agora, jogando o cavalo F6, olha para onde vai sua vantagem, 3 pontos, porque você pode chutar o cavalo e já iniciar um ataque a partir daqui. Mesma coisa, se você está jogando aqui E4, E5, cavalo F3 ameaçando o peão, seu adversário defende o peão dele sem desenvolver nada, ficando atrás em desenvolvimento com o peão D6, não continue como se nada tivesse acontecido. Jogando o bispo C4, você tem que estourar o centro, você tem uma peça desenvolvida e ele não. Se você joga para estourar o centro, ele não pode permitir a abertura do centro, ele tem que tomar. E aí depois ele fica com um peão a menos no centro do que você. Você tem um peão de E, e ele não tem nenhum peão central e o bispo dele está por dentro da cadeia de peões. Se ele não efetuar essa captura, tentar defender esse peão de alguma forma, por exemplo com o cavalo C6, você já pode tomar aqui, e no mínimo o seu oponente perde o roque depois da troca de damas, viu? Ele não pode tomar de cavalo, porque senão ele perde o peão de E. E se ele tentar aqui um truquezinho, né, de bispo G4, que o pessoal em nível amador gosta bastante, a posição já está infinitamente inferior para ele. Depois da captura, ele se força a entregar o par de bispos e aqui você fica numa posição aberta, você rompeu a posição, onde você já tem uma vantagem tremenda de desenvolvimento por ter a dama aqui na casa de F3 e ser sua vez de jogar. Você já tem aqui, bispo C4 ameaçando o checkmate, e se ele defender da maneira mais comum de cavalo, dama B3 força a vitória de material, porque ameaça tanto F7 quanto B7 ao mesmo tempo. Então, eu gosto bastante desses exemplos, porque vem aí das aberturas mais jogadas pelos amadores,
Quando seu adversário perde tempo na abertura, estoura o centro que você certamente vai tirar um ataque a partir disso, beleza? Eu sempre dou esses dois exemplos aqui porque são os meus preferidos. Se você já aprendeu algo de novo até aqui, dispara o like para esse vídeo chegar a muita gente e também se inscreve no canal. É de graça, me ajuda demais. E agora voltamos à partida do Capablanca. Você já sabe, você quer estourar o centro, então o lance correto para as brancas é E4. No entanto, se as brancas jogarem E4 imediatamente, nós temos peão toma, cavalo toma e você vai ter que retomar aqui de dama. E agora, sua dama está numa casa onde ela pode muito bem acabar tendo que sair, perdendo um tempo depois de cavalo F6. Portanto, Capablanca faz o quê? Ele traz uma torre antes de jogar o E4. Ele traz a torre de A ao invés da torre de F, porque ele estava esperando um ataque na ala do rei. Poderia ser a torre de F também, não tem problema. Mas como ele estava esperando um ataque na ala do rei, ele quer trazer o material que está na ala da dama passivo, sem fazer nada, para participar. E a ideia é que depois de dama C7 ele joga o mesmo E4, o oponente tem que tomar, o oponente não pode permitir, por exemplo, que digamos que as pretas passem a vez. Ele não pode permitir E5, porque aqui ele perde espaço demais, ó. As peças não têm mais casas, existe um ataque muito forte pelas brancas aqui na ala do rei. Então o adversário tem que tomar, e na retomada a gente tem aquela mesma sequência, ó, cavalo toma, exceto que agora ele toma de torre. E o objetivo é que se o cavalo vier para casa de F6 com tempo na torre, a torre pode participar do ataque. Nós temos torre em H4. E agora esse cavalo está cravado à defesa de uma ameaça de cheque-mate. Se você joga o peão em H6 para tentar lidar com esse mate, você gera um gancho de sacrifício na casa de H6. É um gancho de sacrifício de torre, é um gancho de sacrifício de bispo C1 e bispo toma H6. E é uma posição assim desagradável de maneira geral para o jogador de pretas. Portanto, ao tomar de torre e montar essa ideia de ataque, seu adversário joga bispo F6. Bispo F6 parece um lance inofensivo, mas não é não, viu? Tem uma ameaça aqui para as pretas. Pause o vídeo e veja se você encontra o que as pretas jogariam caso você simplesmente passasse a vez aqui na posição. A ideia aqui é que se você passa a vez, o adversário tem cavalo C5. É um duplo que você precisa capturar. Depois da captura do cavalo, bispo toma bispo, e você tem uma desvantagem pela sua estrutura de peões possuir peões dobrados e o seu adversário na sequência possuir uma chance de vencer a coluna aberta, né? Então ele Capablanca tira a dama do caminho do duplo, vem peão C5 e basicamente vamos ter uma troca generalizada aqui de material no centro do tabuleiro. Capablanca não quer tomar. Se você toma o peão de C5, cai o seu bispo. Então você não pode capturar assim. Ele lida com a cravada colocando um cavalo no meio do caminho. E o objetivo dele é trocar todo o material aqui no centro. Então, o que Capablanca estava esperando? Cavalo toma cavalo, peão toma com tempo no bispo. Na hora que o bispo sai, ele tem um tempo para poder vencer a coluna aberta com torre D1, ou pelo menos brigar pela coluna aberta. O adversário dele vai lá e joga então peão toma peão, na expectativa de que isso mude um pouco as coisas. Porque agora, se a gente tiver a troca desse material ocorrendo dessa maneira, nós teremos, ó, bispo toma peão, cavalo toma, bispo toma e torre toma em E5. Isso faz toda a diferença do mundo, porque quem tem a prioridade no controle da coluna aberta são as pretas. E aí o Capablanca faz o seguinte, né? Depois de peão de C, toma peão de D, ele vai lá e toma o cavalo na casa de D7. Sacrificando a dama dele. E aqui eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e justificassem o sacrifício da dama. Não é tão fácil quanto possa parecer, mas peão toma dama perde o jogo para o jogador de pretas. E eu gostaria que você pausasse, fosse pegar uma cerveja, fosse pegar um café e tentasse calcular isso aqui até o final. Dependendo do seu cálculo, eu vou te dizer o que falta para você estudar. Beleza? Temos um combinado? Então eu espero que você já tenha pausado. Se você for um dos jogadores que viu a sequência simples de checkmate, cavalo toma bispo, seguido por peão toma cavalo, torre G4, seguido por rei H8 e bispo checkmate,
Meus parabéns, você já deve ter aí os seus 1300 de rating, porque você já consegue ver uma sequência de checkmate forçado com alguns cheques e tudo mais. No entanto, falta a você ter um pouco mais de compromisso nas respostas do seu adversário. Você gosta muito de ver os seus ataques, mas você não tem a tendência de ver as melhores respostas do seu adversário. Por exemplo, depois de cavalo tomar bispo, o oponente não tem obrigação nenhuma de tomar o seu cavalo. E se esse é um lance que você não considerou, ele simplesmente tirar o rei do caminho, você provavelmente está agora nos 1200, 1300 de rating, porque você não presta tanta atenção nos recursos defensivos do seu adversário quanto você presta nos seus recursos ofensivos. E isso é onde você precisa melhorar. Perceber que o xadrez é um jogo de 2 jogadores e que você sempre tem que prestar atenção na melhor defesa possível do seu oponente. Se você viu essa sequência e você pensou, beleza, eu tenho ainda torre em H4 e agora ele vai ter que tomar o meu cavalo porque senão eu vou dar o checkmate na casa de H7. Aí você já está um pouco mais avançado, talvez nos 1500 de rating. No entanto, isso não muda o fato de que o adversário não é forçado a tomar o cavalo. E aí depois, né, temos bispo toma, rei aqui e torre G4 checkmate. Não é isso que vai acontecer. Ele pode simplesmente jogar peão H6. Se você calculou até aqui, mas você não viu uma sequência depois disso, eu diria que o seu nível já é uns 1800 e 1900. E caso você tenha visto que ainda temos uma continuação, depois de torre toma H6, aí você já está no nível excepcional de jogo, porque peão de G toma torre vai colocar o rei do seu adversário num descoberto, nós temos como capturar a dama e esse é um final vantajoso para as brancas na ideia de que cavalo e bispo é vantajoso em relação a uma torre, né? Cavalo e bispo é mais forte do que uma torre sozinha, então esse é um final ganho para as brancas, é um final, ganho é uma palavra forte, mas é um final com uma vantagem expressiva para o jogador de brancas e aí eu já estimo que o seu rating já seja acima dos 2000 pontos, né? Gostou da brincadeira? Novamente, deixa o like aí e se inscreve. Claro, você está jogando contra o Capablanca, possivelmente um dos melhores aí, top 3 dos jogadores de todos os tempos. O cara vai lá e sacrifica uma dama contra você. Você nem pensa, não toma essa dama não, você tá maluco, vou tomar a dama? Toma o cavalo de volta, vou tomar essa dama que você foi sacrificado e ser imortalizado? Aí temos dama toma cavalo. Qual que é a diferença? Agora a troca vai ocorrer na casa de D4, não na casa de E5. Você vê, da última vez, ó, se você tivesse jogado aqui, ó, peão toma, bispo toma, as trocas ocorreriam na casa de E5 e você terminaria com uma torre em E. Ao tomar o cavalo primeiro, as trocas vão ocorrer na casa de D4. Qual que é a diferença? A diferença é que você termina com uma torre em D4. É um sacrifício de dama para ganhar a coluna aberta. Olha o tanto que o cara era bom, mas ainda assim, torre na coluna aberta, jogando simples, jogando básico. Temos então torre D1, ele dobra na coluna aberta, seu oponente contesta a coluna e veja só como é que você faz progresso a partir dessa posição. Aqui a gente vê uma lição de final de jogo muito importante. Veja só, isso é muito impactante principalmente em finais de torre. O jogador de brancas possui 3 peões na ala da dama contra 2 do seu adversário. E o jogador de pretas possui 4 peões na ala do rei contra 3 do seu adversário. Seria um erro tremendo para as brancas tentar gerar atividade na ala do rei, que é onde as brancas têm menos material. Se as brancas quiserem fazer progresso, faz sentido ao jogador de brancas avançar esses 3 peões e trocá-los pelos 2 do seu adversário. Faz sentido para você que 3 contra 2, se a gente trocar tudo, brancas ficam com um peão passado, e um peão passado em um final de torre e um final de dama é por si só uma condição de vitória. Então, tendo essa ideia simples, a gente joga peão B4. Vamos jogar para onde a gente tem mais material, nunca para onde a gente tem menos. Temos então uma troca, temos que tomar de dama, não de torre, porque a gente assegura o domínio sobre a coluna aberta, e o jogador de preta joga B6, para desencorajar o C5. Ele joga um lance básico, no entanto, muito importante, não é necessário, mas nunca é ruim. Ele joga peão G3, gerando aqui uma casa de escape para o rei, um respiro para o rei, para que a última fileira nunca seja um problema, naquele mate bem famoso de torre na última fileira. E o adversário usa um truque para vencer a coluna aberta. Ele traz a torre para C8, ameaçando o nosso peão do C4. Quando nós defendemos o peão, opa, não estamos mais dominando a coluna aberta.
Aí ele vai lá e passa a torre dele para a casa de D8, dominando a coluna aberta. Agora precisamos tirar a nossa dama daqui, mas sempre respeitando os princípios básicos. Tiramos a dama para onde? Para E3, controlando a infiltração da segunda fileira. Você nunca quer deixar o seu adversário colocar uma torre na sétima ou uma torre na segunda. E olha como essa torre está bem dominada. Ela não pode vir para a casa de D5, não pode vir para a casa de D4, D3, D2 ou D1. Nessa coluna aberta, ela pode ir apenas para 2 casas, além da casa que ela está atualmente. Então, apesar das pretas terem controle da coluna aberta, não é tão claro o que vão fazer com isso, né? Temos então o rei F8, se aproximando aqui da maioria de peões das brancas, na ideia de que se as brancas gerarem um peão passado, pelo menos o rei vai estar próximo. Esse lance foi uma... Vamos colocar assim, esse lance eu acho que já pode ser categorizado como um erro, não é nenhuma imprecisão. Teria sido melhor só peão G6, tá? No entanto, rei F8 e capa branca aproveita para avançar o seu peão com o peão C5. Parece que a ideia é peão toma e ele vai trocar tudo. Dama toma, torre toma, e ele vai para esse final onde ele vai gerar um peão passado aqui na ala da dama e vai vencer por conta disso. Mas o capa branca, ele vê que não há pressa para recapturar o peão, porque o peão está cravado. Então ele opta por manter as damas no tabuleiro. Joga dama em E4. Então ele não quer uma troca de damas, ele quer tomar o peão de peão mesmo, de maneira também a ameaçar o peão de H7. O oponente então vai lá e defende o seu peão, joga a torre em D5 na ideia, olha, se você não quis tomar agora, você não vai tomar mais também. Depois de peão toma peão, eu tenho torre toma peão, né? E aí você simplesmente perde a sua vantagem do peãozinho passado, vai ter que trocar tudo e eu consigo segurar um empate. Certo? Errado. Capa branca teria dama em B4, cravando a torre do adversário e vencendo o material, vencendo o jogo na hora. Então depois de torre D5, que também é uma imprecisão porque não há ameaça nenhuma, capa branca pode só tomar o peão, o adversário não toma de volta, né? Ele simplesmente joga peão G6 e defende o seu peãozinho de H. E olha só, capa branca avança o seu peão, rei G7, e nós temos aqui uma posição onde você tem um peão passado. E agora a gente vai para uma lição muito importante. Quando existe um peão passado, a coisa mais importante para você, jogador que tem o peão passado, é controlar a casa de bloqueio do peão. Tá vendo que o peão está sendo bloqueado pela dama? Se você ofertar uma troca de damas, ele claramente não vai ter nada bloqueando o peão e ele se transforma em uma peça mais perigosa ao longo do caminho. Você não vai trocar damas aqui em F4, ele tem como negar essa troca com tranquilidade. Então a probabilidade é que o plano do capa branca era jogar, por exemplo, um dama B4 e se o adversário simplesmente joga qualquer lance aleatório, ele jogar dama B7 e depois dessa troca ele ter esse peão próximo da promoção. O problema é que nessa continuação teríamos torre em B5, então as pretas conseguem segurar bem a paçoca aqui. O que capa branca joga então com uma precisão assustadora? Peão A4, ele está controlando a casa que a torre poderia voltar para preparar um dama B4, dama B7. Novamente se atendo aos princípios, ele primeiro identifica o plano dele, depois ele identifica a refutação do adversário, ele sempre dá muita atenção às ideias defensivas do oponente, e aí ele vê como ele poderia melhorar o próprio plano. E aqui o jogador de pretas ainda poderia, né, jogar de maneira bem defensiva, e isso demoraria um pouco para converter. Teríamos, por exemplo, torre D8, depois torre em C8, seria a melhor continuação para as pretas. Mas o adversário dele joga a torre D6, permitindo então uma sequência de 2 lances que assegura a vitória para a capa branca. Temos dama cheque, peão F6, e aqui brancas jogam e vencem. Você consegue encontrar o lance que desbloqueia o peão? Pausou, nem foi preciso, né? Eu dei dica. Encontrou? Nós temos aqui uma tática extremamente comum nesse tipo de final. Você vai ver essa tática acontecendo muito se você parar para prestar atenção no tema do peão passado, do bloqueio do peão em final de torre, final de dama. Se dama toma torre, a dama tem que sair da frente do bloqueio. E agora que a dama não está bloqueando, o peão avança e não tem como mais parar a promoção do peão. Então, capa branca assegura de maneira simples, sem nenhuma tática muito complicada, tirando aquele sacrifício de dama, a sua vitória aqui na partida com um xadrez simples que dominaria os jogos de hoje em dia. Eu espero que você tenha aprendido algo de novo, eu espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até a próxima!